finalmente, depois de 3 semanas, eu consegui parar para gravar um pouquinho e como vocês vão ver, vai ter barulho, vai ter professor chegando, o nosso professor de anatomia que chegou aqui, tem aluno estudando ali. Eu também tô com as minhas coisinhas aqui que eu deveria estar estudando, mas eu vou tirar esses minutinhos para compartilhar com vocês como foi esse tempo aqui, essas primeiras 3 semanas. Não vou dar detalhes, mas vou contar os perrengues que eu já passei por aqui, desde o atraso do voo. Lá em Dubai, um voo que deveria durar mais ou menos 2 horas e meia até Mumbai, que é uma cidade lá no sul da Índia, 2 horas e meia e depois mais 2 horas e meia de Mumbai para cá e mais um tempinho no aeroporto. Durou 24 horas. Eu fiquei 8 horas no aeroporto, lá em Dubai, porque teve eu não sei exatamente, um acidente com um avião em Mumbai e o avião não conseguia sair de lá para buscar gente em Dubai, então foi um horror, assim, porque eu não podia voltar para casa, eu não podia dormir, eu acabei dormindo no aeroporto um pouquinho, porque o avião acabou saindo às 3 da manhã, então não dava para fazer nada mais do que isso, tipo, descansar e depois voltar, não dava, tinha que ficar lá. Comi lá um lanche que a própria companhia aérea mandou pra gente, disponibilizou lá no McDonald's pra gente, ainda bem que tinha um vegetariano lá, né, porque tem muito indiano em Dubai, então muitos indianos são vegetarianos, veganos, enfim, então tem um sanduíche lá que é meio apimentado, assim, a cara do indiano vegetariano. Então eu consegui ao menos comer e depois perdi o avião do dia seguinte de manhã, porque o meu avião era 5 horas da manhã e não deu tempo de eu chegar para fazer a conexão, só saí 2h30 da tarde, enfim, foi terrível porque eu tava muito cansada. Sabe quando você tá igual um zumbi? Eu tava exatamente como um zumbi. Mas aí deu tudo certo, acabei chegando 24 horas depois, eu fui para o aeroporto em Dubai 7 horas da noite e cheguei aqui em Rishikesh 7 horas da noite do dia seguinte, uma viagem para durar aí 4 horas e pouco, mas enfim. O que aconteceu quando eu cheguei não em Mumbai, quando eu cheguei em Dehradun? A minha mala não estava lá. E aí eu falei, bom, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar chateada com isso, eu vou pro hotel, né, aqui onde eu tô, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui do ashram e vou explicar o que eu tô fazendo aqui. E eu fui conversar com a moça a gente lá para preencher a papelada, para avisar que a minha bagagem não chegou. O professor, deixa eu virar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem o professor de anatomia deve estar dando uma aula particular pro nosso aluno ali, o canadense, o Jay. É da minha classe, o Jay. E aí eu preenchi a papelada da mala, né, para reclamar que a mala não tinha chegado. E ela falou, não, amanhã de manhã tem o voo e provavelmente amanhã de manhã já deve chegar para você a mala, então não se preocupa, enfim. Aí eu vim pra cá tranquila, eu falei, olha, quer saber, eu não vou... Na verdade, a vontade que eu tive foi de, sabe quando abriu o bocão, abriu o berreiro, como diziam as mães, né, abriu o berreiro. Eu fiquei com muita vontade de chorar, porque eu já tava tão... Sabe quando você já tá tão frustrada? Eu já tava tão frustrada com tudo que tava acontecendo, que eu falei, bom, eu não vou me estressar mais do que eu já estou estressada, porque era um estresse de cansaço, um estresse de fome, um estresse, assim, generalizado. Então eu falei, olha, quer saber? Eu vou relaxar, eu cheguei aqui no ashram, na recepção, para preencher a papelada, conversei com eles, enfim. Então, os mosquitos estão me comendo aqui, literalmente, sugando meu sangue. E aí eu preferi não ficar, assim, tão chateada. Olha, tá vendo? Dia de folga aqui, eles estão fazendo aula aqui do meu lado. Mas ok, tá tudo certo. Bom, mudei de lugar. Eu tava ali no restaurante, onde tá o professor e o aluno, e onde as pessoas sentaram ali do meu lado. Pra bater papo, eu falei, bom, não vai dar certo, porque acaba que eu fico prestando
prestando atenção no que eles estão falando, porque estão falando um pouquinho mais alto, e perco um pouco a concentração do que eu tenho que falar aqui. Bom, cheguei na recepção, expliquei o que tinha acontecido e eles me tranquilizaram, falaram, fica tranquila, normalmente isso daí no dia seguinte já é resolvido, essa questão da mala e tal. Bom, enfim, a vontade de chorar passou, não tinha muito o que fazer, eu falei, eu tô na Índia, onde eu tô agora, em Rishikesh, a capital do yoga, de frente pro Himalaia, de frente pro Rio Ganges. Eu falei, eu não vou me preocupar com essa questão da mala, porque na pior das hipóteses, o que eu vou precisar para essa noite, eu cheguei 7 horas da noite aqui, eu ia jantar. Aqui eu falei, o que eu vou precisar? De um pijama? Não tenho. Durmo de calcinha e sutiã, durmo só de camiseta, sei lá. Mas ele logo providenciou para mim a roupa da mãe dele. Me deu tipo um pijama, uma camiseta mais surradinha, né, com uma calça de pijama, então eu não tinha problema para aquela noite. Dormi, tomei meu banho, adorei o lugar, adorei a... Bom, eu parecia aquelas... Sabe aqueles filmes europeus que a pessoa vem para um lugar como esse e aí chega cheia de dedos, sabe, pisando, porque quando a gente chegou, o táxi me pegou lá no aeroporto de Dehradun e é mais ou menos 1 hora para chegar aqui, onde eu estou, né, em Rishikesh. Aí o que aconteceu? Ele veio, foi falando para mim que era natureza. Ah, não, você vai ver muita natureza, vai ver muita coisa bonita, mas eu tava tão tensa que eu não vi quase nada. Filmei um pouquinho do caminho, mas não vi quase nada. Eu tava muito, muito estressada depois de 24 horas de tudo que eu tinha vivido, né, nas últimas horas. Eu não tava muito afim de ver nada, praticamente. E aí, quando chegou aqui, ele falou, bom, agora você vai ter que descer, né? A gente vai descer e eu vou levar a sua mala. E ele perguntou, cadê a sua mala? Eu falei, não tem mala. Ele falou, mas a gente tem que vir a pé, porque não dá, o carro não chega lá. Aí eu vim toda preocupada, assim, sabe? Eu parecia aquelas mulheres de filme europeu, quando vem para uns lugares desses, cheia de dedos, cheio de, ai meu Deus, se tiver bicho, se tiver... E, gente, o que tem mais aqui é bicho. Todo tipo de bicho que você possa imaginar, desde lagarto, lagartixa, macaco tem de monte aqui, bicho que pica, mosquito, enfim, tem tudo quanto é bicho aqui, cachorro, gato, enfim, tem de tudo. E eu vim com medo, porque era noite, né? E eu mesma pensava comigo, eu falei, tô parecendo essas mulheres que vai passar férias em lugar assim, com a natureza, e não tem o mínimo de talento. E eu sou uma pessoa urbana, né? Fui muito suburbana na minha infância e depois eu virei urbana. Eu nunca vivi assim no campo ou em sítio, fazenda, no máximo para visitar minha avó, para visitar, né, as pessoas que moram assim mais afastado, mas eu não tive uma vida assim muito com esse contato, né, com a natureza. Bom, no dia seguinte a mala não chegou. Na verdade, para encurtar a história, a mala levou 4 dias para chegar. Eu tive sérios problemas porque eu tomei meu remédio de pressão. Então eu trouxe o remédio de pressão para 2 dias. E o resto estava tudo na mala, porque eu só viajo com uma mala pequena. E essa era uma mala de mão, mas como tinha algumas coisas que tinha mais de 100 ml, de coisa de cuidados pessoais, creme de cabelo, shampoo, vou ficar um mês aqui, né? Tava planejando ficar um mês. Então, tinha algumas coisas que eu trouxe e não dava para trazer na mão, por isso que eu despachei, mas era uma única mala. Então, não tinha muito que pôr na bolsa, nada, né? E para uma viagem curta, então meu remédio de pressão tava lá. Eu passei 4 dias sem tomar remédio de pressão. A pressão subiu com o estresse, não só por conta do remédio, mas com o estresse, porque eu ligava lá, não tinha muita atenção por parte da companhia aérea, era fim de semana, porque eu cheguei aqui na sexta-feira, perdi a cerimônia de abertura da escola, né, da classe que eu tô fazendo parte. Então, assim, tinha muita coisa acontecendo e isso estava me deixando muito estressada. Acabei perdendo aulas, né, porque aqui a gente tem aula de segunda a sábado e o domingo é o nosso dia de folga, que é esse dia que eu tô gravando aqui, num domingo. Então, quando chegou no domingo, eu fiquei o dia inteiro, tipo, me recuperando daquele estresse todo. Só que eu não conseguia me recuperar porque eu tava sem o remédio da pressão. Enfim, foi assim um transtorno. A mala chegou na segunda-feira à noite, depois de muito drama que eu fiz. Drama, não, na verdade não é drama, né? Eu tava reclamando por uma coisa
que eu precisava, que era minha. Eu revezava, fiquei praticamente com a mesma roupa todos os dias, só revezava a camiseta, às vezes assistia a aula com a camiseta do pijama, às vezes dormia com outra camiseta para lavar. Aí do transtorno, que na verdade não é um transtorno, é a vida acontecendo. O rio Ganges é exatamente aqui, ele tem uma nascente aqui, que é tipo uma quedazinha da água, uma cachoeirazinha, e ele encontra o Ganges mesmo aqui na frente. Aqui é úmido de uma forma assim que tudo mofa. Tava quase mofando o meu passaporte. Meu passaporte estava úmido com as páginas onduladas. Então, sabe quando você olha e você fica pensando, fala, meu, o que mais que vai acontecer aqui? O que mais que tem para acontecer? Então eu deixava a roupa tipo de um dia para o outro, da noite para outra, no dia seguinte já estava mais molhada do que quando eu coloquei. Então, gente, a adaptação foi muito difícil aqui, logo assim, na primeira semana, porque muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, muita coisa estava, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tinha, não vou dizer para você que eu não tinha ferramenta, eu tinha ferramenta, mas sabe quando as ferramentas assim, de autoconhecimento, de ficar tranquila, de meditar, estou num lugar maravilhoso, poderia ter escolhido meditar naquele momento, mas era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que quando eu queria parar para dar aquela relaxada, vinha outra bomba. E aí, no meio dessa história toda, eu ainda fiquei doente. Na segunda eu já estava melhor da pressão, porque meu remédio chegou, segunda à noite. Na terça eu não assisti aula, porque minha cabeça ainda estava doendo muito. E quando foi na quarta-feira, teve um surto de gente doente de quarta para quinta. Na minha classe são 18 pessoas e acho que 7 pessoas ficaram doentes e uma das sorteadas fui eu. E a gente não sabia exatamente o que tinha. Eu espero normalmente 2 dias para ir no médico, eu não vou no médico imediatamente, então eu esperei 2 dias e em 2 dias o meu corpo reagiu, eu fiquei melhor e tal, mas teve um povo aqui que foi pro médico. Teve gente com problema de garganta, teve gente com problema de ouvido, teve suspeita de Covid, tinha tudo quanto era tipo, e não era Covid, na verdade foi uma mudança de temperatura aqui, porque a gente entrou no outono aqui, então eles disseram que é normal. Isso, um vírus, ou não sei exatamente, um resfriado, não sei, esse surto que dá em mudança de estação. Então foi o que aconteceu aqui, muita gente junto, uma classe com 18 pessoas, uma ficou doente e uma porção de outras pessoas ficaram doentes também, como acontece em qualquer lugar. Só que eu fui uma das sorteadas porque, por conta de tudo que estava acontecendo, a minha imunidade foi lá embaixo. Então é assim, a primeira semana foi aquele terror, sabe? E eu fiquei pensando, né, tudo que eu tive que trabalhar nesse meu fechamento de ciclo, né, quando saindo de Dubai, vindo para a Índia, acelerando alguns processos que esse curso, por exemplo, ele estava previsto para dezembro, eu tive que acelerar um pouquinho o processo por conta de algumas coisas que aconteceram em Dubai, e eu percebi que isso que eu estava passando era tipo uma preparação para o que vinha depois, sabe? Uma limpeza, vamos limpar tudo, vamos fazer um trabalho aí de reequilíbrio das energias. Então, eu acredito que foi muito isso que aconteceu na primeira semana, com todos esses perrengues, para eu realmente dar aquela parada. Eu estava bem acelerada, então o ficar doente em si foi, na verdade, olha, desacelera e dá uma relaxada. E para não ficar muito longo, eu vou deixar esse vídeo aqui meio que no stand-by e vou continuar num outro vídeo para deixar um suspensezinho do que aconteceu nessas 3 semanas. E se tá fazendo sentido para você, a gente terminou aí uma temporada, né, de conexões. Na verdade não terminou, terminei em setembro, mas tem surpresinha, tem mais conexões aí em outubro. E vou deixar aí esse suspense para vocês, mas aproveita, curte o vídeo, encaminha para alguém que está curtindo acompanhar essas viagens que eu tô fazendo, meio que em tempo real, e deixando alguns vídeos gravados dos lugares que eu tô passando. E se inscreve no canal, caso você tenha caído aqui de paraquedas, se inscreve no canal para você ficar sabendo aí por onde eu tô, o que tô fazendo e de que forma que isso pode contribuir também na sua vida, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.